Irmãos, como somos gratos ao Senhor pela liberdade que Ele nos dá para meditarmos na palavra com liberdade. Isso é precioso. João 17:1, vocês sabem que essa aqui é a oração sacerdotal do Senhor, uma oração onde todo o seu foco está voltado para a sua igreja. Ele orou pela igreja, Ele morreu pela igreja, e Ele vive para interceder pela igreja. Talvez esse seria o resumo dessa oração sacerdotal. Diz assim, vamos ler alguns versículos apenas, verso 1 e 2. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos ter mais uma breve palavra de oração, irmãos. Pai, muito obrigado mais uma vez pelo tempo de reflexão que passaremos meditando na Tua Palavra, que o Senhor nos dá para nós. É um tempo de reflexão, é um tempo quando certamente Teu Espírito, Pai, estará abrindo os nossos olhos para que então compreendamos a Tua Palavra e venhamos tocar toda a realidade que há na pessoa de Cristo. Tira dos nossos olhos todas as vendas, as escamas, para que possamos enxergar claramente, Pai. Nos dê verdadeiramente ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz. Fala com cada um de nós, glorifica o Teu Filho nesta noite. E é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, embora toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, indubitavelmente seja soprada por Deus, esse capítulo 17 aqui de João, quando o Senhor então faz essa linda oração ao Pai, aqui nós temos uma fragrância muito especial. Aqui nós temos algo que ninguém pode imitar. E esse sabor, queridos, ele não é apenas santo, mas ele é divino. Aqui, quando o Filho então, ele eleva algumas palavras ao Pai em oração, nós vamos descobrir algumas coisas aqui fantásticas nessa noite, e que o Espírito Santo do Senhor, pela revelação da palavra, toque no seu coração, que você tenha verdadeiramente uma revelação, uma ministração do Senhor para a sua vida, para o seu coração, porque é isso que o Espírito quer fazer, se revelar a nós, formar algo mais de Cristo em nós, irmãos, para que então nós possamos ser uma expressão viva de Cristo, porque Ele é a nossa vida, tudo já foi feito, Ele consumou uma obra, Ele já orou aqui, irmãos, que Ele consumaria a obra que o Pai havia designado para Ele. Então, mas nós vamos ver alguns detalhes aqui fundamentais que envolvem aquilo que a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele é e fez por cada um de nós, fez pela a igreja. Vocês devem ter lido, recordo daquele Salmo 45, versículo 2, onde ali nós lemos que o Senhor Jesus, Ele é o mais formoso dentre todos os homens. Ele é revestido de beleza. Vocês se lembram daquele anjo que caiu, Lúcifer, que é o sinete da perfeição? Ele era o anjo mais lindo que Deus havia criado e havia incumbido Lúcifer de muitas responsabilidades. Era um anjo que conseguia, que quando ele caiu, quis ser mais do que Deus, mais do que Cristo, colocar o seu trono acima dos céus. Então ele caiu, porque a soberba precede a ruína. E ele, pela sua beleza, pela sua naturalidade e beleza, conseguiu atrair uma terceira parte de anjos e trouxe para essa terra, que foram expulsos de lá. Então vieram para a terra. Então, queridos, mas isso não pode ser comparado com a beleza de Cristo. Porque, irmãos, aquele anjo que caiu, ele não pode se comparar, embora ele queria ser comparado, ou muito maior do que o próprio Senhor da glória.
exaltado entre os querubins. Mas ele queria, então por isso ele caiu. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele é a realidade gloriosa de toda a luz divina. Ele diz lá em João capítulo 8, diz: eu sou a luz do mundo. Ele é aquele que nos ilumina nossas mentes e corações, para que possamos então compreender as Escrituras Sagradas. Ele nos dá entendimento, nos dá capacidade, habilidade para nós vermos não somente a letra, mas o que tem por detrás da letra do Pai, que é o próprio Pai, porque são palavras que procedem do coração do Pai para nos edificar, para nos abençoar. Então, queridos, Jesus, ele é o mais formoso do Filho dos homens. O que é interessante, irmãos, que eu quero dizer para vocês nessa noite aqui, que o privilégio que nós temos em sermos a igreja de Cristo é muito grande. Irmãos, a igreja de Cristo, ela é muito linda. A igreja de Cristo, ela é maravilhosa, porque aquele que é maravilhoso conselheiro habita dentro de nós. A graça, que é o Senhor Jesus em realidade espiritual, de uma forma expressiva, ela é maravilhosa. A graça é maravilhosa, porque Ele, quando se fez carne, Ele trouxe toda a realidade da graça para nós. Ele veio cheio de graça e de realidade e de verdade espiritual. Cristo, Ele é a realidade da graça, e essa graça, irmãos, ela é tão poderosa, quando nós podemos ver no final, lá em Romanos capítulo 5, os versículos 19, 20 e 21, que vai mostrar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É uma graça tão poderosa, que tem o poder para nos suster. Irmão, em todo o tempo, a graça está nos sustendo. Quando você for dormir, irmão, lembra que é somente pela graça que você vai pegar no sono e logo dormir. Você vai deitar e vai logo pegar no sono, porque somente o Senhor, mediante a sua graça, nos faz repousar com segurança, como filhos de Deus em Cristo Jesus. Porque, irmãos, nós não temos mais nada o que temer. Aquele texto lindo de João 5,24 que mostra que nós já passamos da morte para a vida. Então Cristo, quando se fez carne, Ele é o homem mais formoso entre os homens, e toda essa realidade da beleza que é o nosso próprio Senhor veio habitar dentro de nós. Então por isso que a igreja, ela é muito bonita. A igreja é linda. O falar de um cristão é um falar dócil, é um falar cheio de ternura, é um falar agradável, é um falar glorioso também. Paulo fala que a nossa palavra tem que ser sempre agradável, temperada com sal. Entende, irmãos? Quando nós somos guiados pelo Espírito do Senhor, claro que Ele vai nos guiar os nossos comportamentos, como o irmão disse aqui no início muito bem, com relação às vestes, é aquele que vai conduzir os nossos pensamentos para toda a verdade, porque onde nós temos pensamentos que verdadeiramente expressam a realidade e a verdade do Senhor, não há lugar mais para pensamentos inadequados em nossa mente, porque muitos pensamentos têm nos afastado de Deus. Mas nós temos uma receita lá em Filipenses 4, versículo 8, em que você deve pensar: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, e se há algum louvor, alguma virtude, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, os nossos pensamentos, muitas vezes eles são resultado daquilo que nós ouvimos. O que nós temos ouvido no nosso dia a dia, irmãos? Que tipo de música tem ocupado o nosso pensamento? Que tipo de pensamento nós temos nutrido com relação ao Senhor e a sua palavra? Será que verdadeiramente os nossos pensamentos têm sido pensamentos do Pai? O que é ter os pensamentos do Pai? Irmãos, é quando nós então nos saturamos da palavra, vamos ter a nossa mente cheia da palavra, e a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, elas são espírito e são vida. A nossa mente, pela palavra, ela é santificada, ela é renovada.
Jesus disse aqui em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, agora o que nos chama muito mais a nossa atenção é para que essa verdade pudesse ocupar o nosso coração e a nossa mente. Ele não poderia vir habitar em nós enquanto houvesse em nós pecado. Mas Jesus Cristo, como o Cordeiro com C maiúsculo, que é aquele que tira o pecado do mundo, ele veio até nós. Então, irmãos, ele cumpriu tudo por nós. E depois ele foi para a cruz, realizar uma obra eficiente e definitiva, dando cabo ao pecado da nova criatura. Porque, irmãos, às vezes as pessoas questionam, né? É por isso que não vai entrar muitas pessoas no reino de Deus. Como assim que Jesus Cristo veio para tirar o meu pecado e eu continuo vivendo no pecado ainda? Que obra da cruz que foi essa? Não, irmãos. Para que ele habitasse em nós, o pecado tinha que ser tirado de nós. Como Cordeiro de Deus, ele tirou o nosso pecado lá na cruz, nos atraindo no seu corpo santo. Lá na cruz, ele morreu no meu e no seu lugar, é uma morte substitutiva. Mas, irmãos, para que nós então venhamos ganhar uma salvação plena de libertação do pecado, necessariamente temos que crer, como está escrito, que nós também fomos inseridos no corpo de Cristo, e nós morremos com Cristo. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, Jesus morreu no meu lugar, logo todos morreram junto com Ele. Quando nós cremos deste fato, porque assim está escrito, então o nosso pecado, ele é removido de nós. O nosso pecado foi crucificado e morto. Agora, irmãos, nós podemos ser habitados pelo Espírito do Senhor. Então, lá na cruz ele trocou o nosso coração também, ele tirou a nossa velha natureza, nos deu um novo coração. Agora o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós, quando nós cremos. Isso está muito claro lá em Efésios 1, versículo 13, em quem também nós estamos. Depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. O penhor é a garantia. Selados, irmãos, é um selo que Deus derrama sobre nós o seu próprio Espírito, nos selando. Vocês se lembram? Lá em Daniel capítulo 6, quando então Daniel foi lançado na cova dos leões, por um decreto do rei, que se alguém fizesse oração a outro Deus, a não ser aquele que de fato o rei havia levantado, tinha que orar, não a outro Deus, mas aquele Deus que Nabucodonosor havia, então, o rei tinha colocado. Irmãos, vocês se lembram que aqueles presidentes que tinham inveja de Daniel, viram, porque sabiam disso, Daniel orando, e ele orava 3 vezes ao Senhor. Viram ele com a janela aberta, ele orando, ele sabia disso, mas ele não se importou. Não estou preocupado se eu vou morrer por causa do Senhor. Talvez para Daniel era um privilégio, homem que não suportava com a sua própria morte. Então ele orou, e aqueles presidentes, sátrapas, viram Daniel orando e foram falar para o rei: olha, aquele judeu que tu elegeste, que tu tens aí como uma pessoa muito especial, está orando a outro Deus. O que fizeram com Daniel? Quando foram lançados na cova dos leões, Daniel, a palavra fala que o rei selou com o seu próprio anel ali a porta. Isso significa que ninguém poderia demover aquele decreto do rei. Ele sancionou primeiro aquelas cartas que foram enviadas para todas as tribos, ele sancionou com o seu anel, selando ali, irmãos. Era uma coisa de homem, aquilo lá não poderia ser revogado. Então, o que de fato aconteceu, que Daniel foi para a cova dos leões. Mas é o que é interessante, que o Senhor
estava ali com Daniel, porque ele é o criador de todas as feras. Percebe? Então aquele selo não poderia ser revogado. Agora imagina quando você crê que você morreu e ressuscitou com Cristo, o Espírito Santo de Deus é quem nos sela. Você acha que isso pode ser revogável, meus queridos irmãos? De maneira nenhuma. A obra consumada no Calvário foi feita de uma vez para todo o sempre. Então, depois que o Senhor então realizou aquela obra, Ele ressuscitou e nos colocou numa posição muito alta, inalcançável. Ninguém pode tocar mais, irmãos. Oh, aquele texto de Efésios 2,6 é tão maravilhoso, né? Diz que juntamente com Cristo fomos ressuscitados e assentados nos lugares celestiais nele. Nós estamos lá pela fé. Essa é uma verdade maravilhosa, irmãos, que verdadeiramente nós temos que desfrutá-la. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais junto com Cristo. Agora, meus irmãos, depois que o Senhor então havia tornado-se carne, Ele expressou o próprio Pai a um determinado ponto, mas a glória de Deus, de todos os seus atributos, estava velada na carne de Cristo. Vocês se recordam que Jesus era aquele homem que tinha uma natureza divina dentro de si, que era o próprio Cristo habitando nele. Quem que era o Cristo, irmãos? O próprio Deus, o Pai. Mas ninguém conseguia enxergar Deus em Cristo, porque ele tinha uma natureza humana e uma divina, vivia numa harmonia plena. Ele era a realidade de tudo aquilo que Moisés escreveu na sua lei, que os salmistas escreveram e também os profetas disseram. Estava ali toda a realidade em Cristo, a ponto do apóstolo Paulo ter uma grande revelação do Senhor, mostrando para nós em Colossenses 1,19, que na pessoa do Filho reside toda a plenitude da divindade. Ou seja, tudo que é Deus, porque Cristo é Deus, estava nessa pessoa. Agora, você imagina, irmãos, o Senhor Jesus expressando o Pai, porque tudo que Jesus fazia, Ele não fazia por Ele mesmo, mas Ele fazia tudo aquilo que o Pai havia designado para que Ele realizasse. Todo o seu falar, Ele disse aqui no Evangelho de João, tudo aquilo que eu digo, as palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que prescreve o que eu tenho que dizer. Ele disse em João 14, as obras que eu faço, as curas, ressuscito os mortos, dou visão aos cegos. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Olha que maravilhoso, irmãos. Então Jesus viveu uma vida totalmente entregue nas mãos do nosso Pai Celestial. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é lindo demais. Então, hoje nós cremos, conforme está escrito, que nós estamos crucificados com Cristo. E que se nós estamos crucificados com Cristo, nós morremos. E agora não é mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, agora aqui uma pergunta. Nós temos vivido uma vida dirigida pelo Pai. O Pai vai nos dirigir pelo seu Espírito que habita em nós, porque a palavra fala que o Senhor te guiará continuamente. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E João, ele escreve assim, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, hoje nós vemos, infelizmente, muitos evangélicos se agarrando aí a campanhas disso, daquilo, para os seus próprios benefícios. Queridos, este mundo, irmãos,
Não queira construir seus palácios aqui. Não queira ter uma vida confortável aqui, porque neste mundo, embora nós temos paz, nós vamos ter aflições. Vamos ter aflições. Então, todo e qualquer tipo de aflição, ele vai fazer com que contribua para o nosso bem. De que maneira, irmãos? De uma maneira que nós vamos ser moldados pelo Senhor, vamos ser trabalhados pelo Senhor. Ele quer nos aperfeiçoar a cada dia mais, para que nós pareçamos com o seu Filho Jesus Cristo. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso é lindo demais. Agora aqui em João 17:1, tem uma palavra aqui que nos chama muito a nossa atenção. Ele ora o Pai e diz o seguinte: Pai, é chegada a tua hora. Pai, é chegada a hora, ou seja, a minha hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Irmãos, essa palavra nunca te intrigou no seu coração? Porque quando ele disse aqui, Pai, presta atenção no texto, é chegada a hora. Que hora é essa aqui? Claro que é a hora da cruz. Ele iria para a cruz. Mas aqui ele diz uma coisa muito interessante: glorifica a teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Claro, o filho glorificando o Pai, era que o filho iria para a cruz, realizar uma obra perfeita por cada um de nós. Então o Pai poderia ter no filho muitos filhos que se parecessem com o seu filho Jesus. Mas aqui Jesus faz uma oração. Aqui precisamos de revelação, irmãos, para compreendermos o que ele está dizendo. Pai, é chegada a hora dele morrer na cruz. Glorifica a teu filho. Irmãos, o que significa, segundo a revelação bíblica para cada um de nós? Porque o filho rogou ao Pai para que o Pai glorificasse ele, porque chegou a hora dele. Então, Pai, glorifica o teu filho. Essa palavra aqui, glorifica, é de alguma maneira que o Pai o exaltasse. É para que o Pai então confirmasse no seu coração, é para que o Pai honrasse o Filho, para que o Filho então pudesse honrar o Pai. Essa é a ideia. Então, para isso nós precisamos de ajuda de um texto para compreender o que significa Pai. Guarda bem essa frase aqui: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Então, irmãos, vamos ler aqui em Hebreus, capítulo 2, verso 9. Então aqui nós temos a revelação do que significa o Pai glorificar o Filho. Diz assim, primeiro, o versículo 8 diz assim, irmãos: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Hebreus 2:8. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Agora, presta atenção, lembra daquela frase que o Senhor orou ao Pai? Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Então aqui está escrito o seguinte: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, o homem, por causa do sofrimento da morte, presta atenção que você vai compreender agora aqui, irmão. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Antes dele ir para a cruz, o Pai o coroou de glória. Pai, glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. Então, ele foi coroado de glória e de honra. Para quê, irmãos? Primeiro o Pai o coroou de glória e de honra. Para quê? Pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Irmãos, que coisa linda, irmãos. O Filho rogou ao Pai, para que ele então glorificasse ele. E o Pai, respondendo aqui em Hebreus,
diz que ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus ele provasse a morte por todo homem. Por todo homem inclui você e a mim. Jesus na cruz provou a tua morte e a minha morte. Você não terá que enfrentar mais uma morte eterna. Irmãos, quando um dia teu coração parar de bater, você já morreu com Cristo e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Você já está lá pela fé. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, o Pai respondeu à oração do Filho, coroando ele de glória e de honra, antes de ir para a cruz, para que pela graça de Deus ele pudesse então provar a morte por todo homem. Isto é maravilhoso, irmãos. Irmãos, temos tanta beleza aqui nessa linda oração do Senhor Jesus Cristo. Agora aqui, irmãos, ele diz no versículo 2 de João 17, 2. Irmãos, ficou claro aqui alguma dúvida nesse versículo 2? Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Então o Pai o coroou de glória e de honra, para que pela graça de Deus ele provasse a morte por cada um de nós, ou por todos os homens. Agora ele disse assim, olha a convicção do Filho: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. O Senhor Jesus recebeu poder e autoridade sobre toda a carne. Conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esse todos aqui não significa toda a humanidade. A palavra fala que Jesus morreu pelo mundo, mas Jesus, ele não é o intercessor do mundo, ele vai interceder para aqueles que o Pai concedeu a ele. Mas o que nos chama a nossa atenção, irmãos, é que o Pai deu ao Filho toda a autoridade. Quando é que o Pai deu autoridade para o Filho sobre toda a carne? Ele respondeu a essa oração aqui, lá em Mateus 28:18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele tem toda a autoridade sobre toda a carne. Mas ele estava orando ao Pai aqui algo que ele sabia que iria receber. Então ele já se apossou daquilo que o Pai iria conceder para ele, porque, irmãos, ele é o grande vencedor. Nós lemos algum tempo atrás aqui, aquele lindo texto de Daniel capítulo 7, que mostra quando o Filho foi entronizado na glória, ele se aproximou daquele ancião de dias. E o que ele recebeu ali, irmãos? Porque lá em Atos capítulo 1, vocês se recordam, que quando ele deu ensinamentos para os seus discípulos, o que aconteceu? Ele foi ascenso ao céu, ele foi exaltado, ele começou a subir para a glória. Os olhos dos discípulos estavam vendo ele subindo, até que uma nuvem encobriu. Dali nós não temos mais, os discípulos não viram mais o Senhor indo para a glória, mas Daniel, antes dele ser introduzido, voltar para a glória, introduzido na glória, como dissemos hoje pela manhã, irmãos, nós precisamos de compreender mais a encarnação, que quando Jesus se encarnou, ele trouxe Deus até nós, e quando ele voltou para a glória, ele nos levou nós para Deus, porque morreste, a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então, quando Jesus se encobriu naquelas nuvens, os discípulos não viram mais, mas Daniel consegue enxergar pela visão, vendo o Senhor Jesus chegando até a glória. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, vamos ler aqui alguns versículos, irmãos. Observa aqui as visões que Daniel teve. Ele fala aqui no versículo 9, Daniel 7, verso 9, ele diz o seguinte, Daniel capítulo 7, versículo 9: continuei olhando até que foram postos uns tronos. Aí aparece a palavra aqui, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve,
e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Agora, olha o versículo 13, irmãos. Esse versículo 13, por favor, entenda uma coisa: é Jesus chegando na glória, não voltando, chegando na glória. Olha o versículo 13. Daniel está dizendo o seguinte: a visão que ele teve: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu. Não que ele voltava para buscar a sua igreja, não, ele vinha com as nuvens do céu. Lembra que quando o Senhor Jesus foi ascenso aos céus, ele foi levado até uma nuvem, e de lá os discípulos não o viram mais. Então ele continuou vindo, e Daniel está mostrando aqui: e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E ele chegou lá na glória. O que foi que aconteceu lá? E a palavra continua dizendo o seguinte: dirigiu-se ao ancião de dias. Quem é esse ancião de dias aqui, irmãos? O nosso Deus e Pai, Elohim. Se você consultar o hebraico, você vai perceber, está aqui: Elohim é o Deus Criador, o ancião de dias. Olha que lindo o Senhor Jesus chegando na glória. Então ele viu um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Irmãos, Jesus foi para onde, irmãos? Lembra lá de João 1, verso 18? Para o seio do Pai, no caso aqui o ancião de dias. Agora, olha o 14, porque ele venceu todas as coisas, foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Irmão, se parasse aqui, seria algo assim, aparentemente um pouco egoísta da parte do Senhor. Mas veja o que ele fez no versículo 27 desse mesmo capítulo. Tudo que Cristo conquistou, irmãos, foi para mim e para você, foi para a igreja. Ele disse assim: olha só, irmãos, o reino, o que é o reino? É toda a realidade espiritual de Cristo. Onde Cristo está, está o reino. A palavra fala, irmãos, lá em Lucas 17, versículo 20, que o reino de Deus, ele não vem até nós com visível aparência, nem dirão está ali ou está acolá, mas o reino de Deus está dentro de vós. Então, veja aqui: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Quem é o povo dos santos dos Altíssimos, irmãos? Todo aquele que é um santo, uma santa em Cristo Jesus. Porque aqui nós temos toda a realidade do reino. Nós recebemos, quando cremos no Senhor, um reino inabalável, é um reino que não terá fim. E a Bíblia continua dizendo o seguinte: o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E aqui então termina o assunto, diz o outro versículo. Você está percebendo, irmãos, que a obra que Cristo fez no Calvário foi uma obra extraordinária, e que nós recebemos todos os benefícios. Meus irmãos, ele tem domínio sobre toda a carne, toda a carne. Aqui em João mesmo, abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 3, versículo 35, quando fala que ele tem domínio sobre toda a carne. O que isso significa? Significa algo muito interessante. João 3, versículo 35. Veja aqui. Que coisa mais preciosa. Veja como este Pai amoroso ama presentear o seu Filho. E claro que em Cristo nós somos filhos, filhos no Filho. Então ele diz assim, Jesus está dizendo aqui, olha: o Pai ama ao Filho. Irmãos, que palavra doce. O Pai ama ao Filho e
todas as coisas tem confiado às suas mãos. Então Ele tem autoridade sobre toda a carne, sobre toda a carne, não apenas a nossa, mas dos peixes, dos animais, tudo que é carne. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. O Pai confiou todas as coisas às mãos do Filho. Então aí, por isso, porque Ele tem autoridade sobre todas as coisas, e o Pai confiou tudo a Ele, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, onde é que você está? Você está em Cristo? Você creu no Senhor? A palavra creu significa a nossa união com Ele. Estamos unidos a Cristo. Isso é tão maravilhoso. Irmãos, entende aqui que o Pai confiou tudo ao Filho. Em Mateus 11, 27, ele disse assim: todas as coisas o Pai me deu a mim. O Pai confiou ao Filho todas as coisas. E aqui, um pouquinho mais para frente, João capítulo 5, versículo 20. João 5, verso 20. Diz assim, isso aqui é para nos deixar maravilhados. Ele disse assim: porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Ele não para aqui, irmãos, ele continua dizendo o seguinte: olha, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Que lindo, irmãos! O Filho, o último Adão, como Espírito vivificante, vivifica a quem quer. Mas por que a quem quer? Porque a palavra fala que lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz que a fé não é de todos. Muitos serão evangélicos, muitos serão crentes, evangélicos e crentes, sem nunca ter nascido de novo. Evangélicos e crentes como status, evangélicos e crentes sem nunca ter crido em Cristo crucificado, sem nunca ter experimentado a sua morte e ressurreição junto com Cristo. Irmão, se essa não for a tua experiência, você está espiritualmente perdido. Não há outro caminho, irmãos. Não é aceitar Jesus, é crer em Jesus Cristo, recebendo como nosso Salvador e Senhor, porque Ele fez uma obra para tirar o nosso pecado, e não existe outra maneira de tirar o nosso pecado, se eu e você não crermos que o nosso homem velho foi com Ele crucificado. Se foi com Ele crucificado, significa que Jesus morreu, mas eu também e você também morreu com Ele. Sem isso não há salvação, sem isso há só ilusão, há sensacionalismo, emocionalismo e uma série de coisas. O povo de Deus é um povo da palavra, que nós não podemos tirar os olhos da palavra, senão nós vamos errar o nosso alvo, irmãos. Cristo é a nossa palavra. Ele disse que nos levaria ao Pai. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Jesus morreu uma única vez pelos pecados. 1 Pedro 3,18: o justo pelos injustos. Para quê, irmãos? Para vos conduzir a Deus. O justo, ele não tinha pecado, e aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele
fôssemos feitos justiça de Deus. Ele nos justificou, irmãos. Quando o Pai olha para nós, aqueles que creram no Senhor, que foram justificados, Romanos 6,7 fala que aquele que está morto, justificado está do pecado. Você já morreu com Cristo? Ou você apenas aceitou Jesus? Cuidado com isso, irmãos. Aceitar Jesus não está na Bíblia. Isso aí é que as pessoas iludidas creem. A palavra muito clara, aquele versículo que vocês conhecem muito bem: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É crer naquilo que Ele é e fez. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 1,23, nós pregamos a Cristo crucificado. Loucura para um, escândalo para outros, mas vamos pregar o Cristo revelado nas Escrituras, nem mais nem menos, porque essa palavra dói, essa palavra machuca, essa palavra fere, mas essa palavra regenera, traz vida para dentro de todo aquele que creu. Irmãos, nós vemos um cristianismo hoje totalmente destituídos de amor, destituído de alegria, destituído de paz. Por quê? Porque guardam muitas vezes regras, doutrinas e mandamentos de igreja. Nossa igreja tem uma doutrina. Nossa igreja não tem doutrina. Nossa igreja tem a doutrina que é Cristo. Ele é o nosso ensino. E Ele diz para nós lá em Mateus capítulo 11, 28 e 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Irmãos, que maravilhoso é o nosso Senhor, porque, queridos irmãos, ninguém de fato vai ao Pai se não for pelo Filho. Primeiro que Deus nos dá para o Filho, e aquele que foi dado para o Filho o recebe e nunca mais vai lançar ou será lançado fora. Dá uma olhada aqui no capítulo 6 do Evangelho de João, irmãos, que diz assim, irmãos, que oração, que palavra maravilhosa. Aliás, não é uma oração aqui é uma afirmação. Jesus está dizendo no versículo 38, João 6, verso 38, Ele disse assim: porque eu desci do céu. O que significa? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Tanto é que vocês se lembram que Jesus no Getsêmani, Ele orou e Ele ficou muito angustiado, ficou com pavor, Ele sentiu pavor e medo. Jesus, pavor e medo, porque Ele iria ser separado do Pai, lá ali na cruz, quando o meu e o seu pecado fosse colocado sobre Ele, e Ele deu fim no nosso pecado. Então, Ele veio fazer a vontade daquele que enviou. Ele orou ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como Tu queres. E aqui no verso 39 Ele diz o seguinte: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, o versículo 37 aqui, desse mesmo capítulo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque quando nós cremos em Cristo, meu irmão, nós somos um com Ele, estamos unidos a Ele, nós já passamos a ponte, e Ele mesmo vai colocar um abismo entre nós e este mundo, que Paulo fala, né? Lá em Gálatas 6,14, não precisa abrir, que diz assim: mas longe esteja de mim o gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Agora, por favor, volta ali para a gente ver mais alguns versículos,
em João capítulo 17. Olha aqui o versículo 16, irmãos, que coisa mais preciosa. João 17, versículo 16, na sua oração ainda sacerdotal, muito preciosa, ele disse assim: eles, referindo aos seus discípulos e também a nós, eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, nós estamos hoje com os pés aqui nesse mundo, mas nós não somos do mundo, porque nós morremos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, o que o mundo tem em você? O que o mundo tem em você e em mim? Queridos, sabe que o Senhor Jesus, antes de ir para a cruz, aqui em João capítulo 14, versículo 30, ele disse assim, olha que coisa mais linda, irmãos: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Quem que é o príncipe do mundo? Satanás, o diabo. Aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Por quê, irmãos? Porque Jesus não era do mundo, mas ele veio a este mundo, e ele nos tirou deste mundo. Irmãos, será que existe algo do mundo em nós? Aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Lembra quando Neemias, irmãos, ele foi reedificar os muros de Jerusalém? E um cuidado que Neemias teve, sabe qual foi? Não deixar nenhuma brecha, para que nenhum inimigo entrasse. Estamos já encerrando, vamos lá para Neemias, capítulo 6, o verso 1. Irmãos, que precioso é isso, irmãos, como nós devemos ter os nossos olhos abertos para essa realidade. Aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. O mundo entra na nossa vida de uma maneira sorrateira, inadvertida. De repente você está agindo como uma pessoa do mundo, porque você tem aberto brechas, talvez na sua casa, ou em qualquer outro lugar, para que o mundo entre dentro dos seus ouvidos, da sua casa, da sua mente, ocupe seus pensamentos e seu coração. Agora, olha aqui, Neemias 6:1, diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gésem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma. Irmãos, quando verdadeiramente nós colocamos e permitimos brecha para o inimigo, ele entra e faz um arraso na sua vida, ainda que seja filho, ainda que seja um crucificado. Não deixa brecha. Ele nada tem em mim. E como que as brechas entram na nossa casa hoje? Televisão, redes sociais, internet. Você se comunica com o mundo inteiro. Você ligar agora aqui um telefone celular, você conecta com o mundo inteiro. O mundo, o sistema jaz aonde, irmãos? O mundo jaz no maligno. Então o povo do Senhor é um povo que foi separado para habitar só. O que significa? Santificação. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe o que significa, irmãos? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus, ele é santo ou não é santo? Se Deus é santo, nós, os seus filhos, vamos ser o quê? Ímpios, imundos, sujos? Não, irmãos. Pedro, ele diz assim: sede santos, 1 Pedro 1, de 14 a 16. É para nós sermos santos em todo o nosso procedimento.
Sede santos porque eu sou santo. Se Deus o Pai é santo, seus filhos, no mínimo, devem ser santos. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. E Ele vai fazer a santidade em nós. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Sei que tem muita gente que quer se santificar, né? Eu não posso isso, não posso aquilo outro, eu não posso. Você pode todas as coisas, mas nem tudo lhe convém. Tudo para você é liberado, mas nem todas as coisas edificam. Você tem uma pessoa dentro do seu interior chamado Espírito Santo. Ele é aquele que discerne para nós todas as coisas. Então, quando você vai fazer alguma coisa que lhe traz inquietação, isso não é da vontade do Senhor. Então eu devo afastar, estar cada vez mais longe. Irmãos, que o Senhor então, Ele continue falando aos nossos corações, se revelando a nós, nos vivificando, nos fortalecendo, nos avivando pela Sua palavra, nos santificando. Fala: Senhor, a minha vida está aos Teus pés, por isso, Senhor, me leva para o caminho da retidão, me leva para o caminho da santificação, me leva para o caminho do crescimento, me leva para o caminho que o Teu nome seja glorificado. É dessa maneira que o Senhor vai sendo formado em cada um de nós. Amém. Vamos orar. Pai Santo, graças Te damos por esse tempo que passamos diante do Senhor, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz. Pai, imprime essas verdades em nossos corações, Pai. Nós precisamos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Não permita que os nossos pés resvalem, mas nos guarde, Senhor. Esteja abençoando essa semana, abençoando os nossos lares, abençoando as nossas conversas, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, Pai, para que nós sejamos uma expressão de Cristo, uma testemunha viva daquilo que Cristo é e fez. E leva-nos guardado para os nossos lares, e que o Teu nome seja glorificado em tudo aquilo que nós somos, em realidade espiritual. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.